Pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula de hoje, nós vamos fazer a resolução daqueles exemplos que a gente conversou nas nossas aulas de exercício, né, lá dos slides. Então, eu quero aí fazer alguns exercícios com vocês, resolver esse exercício, certo? Lembrando, gente, só uma coisa, todos os exercícios que vocês fizerem lá no eClass, vocês podem postar lá no próprio aplicativo. Quem não for da escola, né, do Adventista na qual eu trabalho, estiver assistindo esse vídeo, que a gente tem um sistema EAD, tá? E os alunos, né, eles têm que colocar algumas atividades lá nesse portal. Mas quem estiver assistindo essa aula aqui, né, só por simples aprendizado, né, sinta-se à vontade. Bem, gente, então vamos resolver esses exemplos aqui, né, de movimento uniforme, uma aplicação de exercício que envolve gráfico. Então, vamos lá. Funciona o seguinte, nós temos aqui, né, um gráfico que ele é velocidade versus tempo, né? Percebam que aqui a velocidade ele está em quilômetros por hora, aqui o tempo está em horas, certo? Então aqui você tem o eixo velocidade, quilômetros por hora, e aqui o tempo em horas, certo? Então você tem aqui o seguinte enunciado: o movimento de um carro em uma estrada está representado na figura, certo? Que está aqui. Determina primeiro qual a velocidade, né? Melhor dizendo, qual o espaço percorrido pelo carro nas primeiras 3 horas do movimento. Bem, o que nós iremos fazer? A primeira coisa que nós vamos determinar é o espaço percorrido. O espaço percorrido nesse caso aqui, tá, pessoal? Na realidade, é o deslocamento realizado pelo veículo, certo? Para isso, nós vamos utilizar a seguinte técnica. Nós vamos dizer que o deslocamento vai ser numericamente igual à área, certo? A área, desse caso do gráfico, velocidade versus tempo, certo? É isso que representa para nós aqui. Que área seria essa? Seria toda essa área que está representada aqui, ó, certo? Todo esse desenho dessa figurinha que está aqui, ó, beleza? Todo aqui, ó, nossa mistura aqui de dois retângulos. E aqui você vai determinar essa área aqui que está dessa forma aqui. Como você vai calcular essa área é da forma que você achar melhor. Você pode, por exemplo, dividir aqui, por exemplo, um retângulo aqui embaixo e um retângulo aqui em cima, né? Ou, por exemplo, um retângulo grandão aqui, um retângulo aqui, você da forma que achar melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir, ou se quiser, por exemplo, dividir um retângulo, 2 retângulos, 3 retângulos, né? Você que sabe. Eu falo retângulo aqui, tá, gente? Porque apesar da figura aparecer que é um quadrado, mas a gente pode perceber que as dimensões que são envolvidas aqui não são um quadrado, porque quadrado tem lados iguais, certo? Então a gente classifica a priori como retângulo, certo? Bem, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou classificar aqui como, eu vou dizer que aqui seria eu vou pegar esse lado aqui, certo, ó. Desculpa aí, a cachorrada tá latindo, né? Fazer o quê? Então eu vou fazer esse cara aqui, vou chamar esse aqui de área 2, vou representar só como tá aqui. E essa parte aqui, ó, vou chamar de área 1, certo? Vou fazer isso. Então, área 2 e área 1. Então nós vamos fazer o seguinte. Área 1, base vezes altura. Então ficará o seguinte. Área 1, a base, no caso, vai ficar esse pedaço daqui, ó. Vai ficar, no caso, 2 vezes a altura, que vai de 35 para 70, certo? 35 para 70 é 35, ou seja, 70. A área 2, ele vai ficar aqui, no caso, base vezes altura. A área 2 vai ser igual base daqui até aqui, ou seja, 3, vezes altura daqui até aqui, ou seja, 35. 3 vezes 35, 120.
105, certo? Ou seja, se eu somar as duas áreas aqui, eu vou perceber que a área total vai dar 175. Então eu posso dizer nesse meu caso que meu deslocamento vai ser igual a 175. O que? Se aqui é quilômetros por hora e aqui é hora, quer dizer que aqui vai ser quilômetros, certo? Porque aqui é hora, hora, casou, sobra o quilômetro, certo? Show de bola, né? E agora ele pergunta qual a velocidade média do veículo nesse intervalo de 0 a 3 horas. Esse aqui era o item A, só para representar. E agora vamos fazer o item B. Bem, o item B é fácil. O que nós vamos fazer? Muito simples, nós só vamos pegar a definição de velocidade, que vai ser deslocamento dividida pelo tempo, certo? Simplesmente isso. Ou seja, qual foi o deslocamento executado pelo veículo? Foi que eu calculei no item A, 175 quilômetros. Qual é o intervalo de tempo? 3, né? Se eu fizer uma continha rápida aqui, ó, 175 dividido por 3, né? Aqui eu vou ficar 5, vai sobrar 2, sobra 5. Aqui vai ser 8, né? Vai sobrar 1. Vai dar uma continha aqui, vai dar uma vírgula, 0, 3, certo? Então, velocidade média aproximadamente 58,3 quilômetros por hora. Certo? Tranquilo aí, pessoal? Bem de boa, né? Número quebrado, normal, não tem problema algum, né? Isso é de acontecer mesmo, certo? Então, assim, só tomar cuidado com a questão das unidades, tomar cuidado com relação as unidades envolvidas aí, né? Lembrando que aqui vai dar uma dízima, né? Então, sem grilo, certo? Sem problema algum aí, gente. Ok? Vejam, esse aqui é o exemplo de gráfico, né? Velocidade versus tempo. Eu tinha passado para vocês um outro exercício que era muito parecido com esse, só que agora é um outro gráfico, percebo, né? É um gráfico também, só que é um outro tipo de gráfico. Perceba uma coisa, né? Vamos ler o exercício aqui. É um da Mackenzie, inclusive. O móvel se desloca segundo o diagrama a seguir. A função horária do movimento é, né? Perceba uma coisa. Primeiro, esse cara representa o movimento uniforme? Né? A gente pode fazer essa pergunta aqui. Isso aqui é um movimento uniforme? Sim. Por que isso aqui poderia ser classificado sim? Porque esse gráfico aqui, ele é linear, certo? Então, já que o gráfico é linear, quer dizer que é movimento uniforme. Se ele é movimento uniforme, quer dizer que ele respeita a equação do sorvete. S igual SO mais V vezes T. Mas percebam que aqui nessa questão, ele não está utilizando a equação do sorvete, está utilizando uma outra, né? Então, você pode utilizar, são várias formas, né? Alguns exercícios, algumas literaturas trabalham com S como posição ou como X, né? Que seria essa aqui também, ó. Mas todas elas querem dizer exatamente a mesma coisa, né? S ou X representa a posição final, SO ou XO representa a posição representa a posição inicial, V de velocidade e T de tempo, né? Quando ele pede a velocidade, nesse caso, né? Quando ele está pedindo aqui, melhor dizendo, a equação, você vai substituir só esse termo e esse, né? Primeira coisa, se eu fosse chutar essa questão, o que eu ia fazer, né? Primeira coisa que eu não ia assinalar nenhuma equação de segundo grau, ou seja, eu não ia utilizar nem essa e nem essa, certo? Porque são equações de segundo grau, já era. Perceba uma coisa também, né? Se vocês forem analisar aqui também, isso aqui é o movimento retrógrado,
Se é um movimento retrógrado, a velocidade é negativa. Certo? Quer dizer, eu não ia considerar uma velocidade positiva. Certo? Então, ó, já caiu uma. Né? O que me sobra? Essa ou essa. Se vocês forem analisar também, tem uma outra questão, né? Existe uma posição inicial, certo? Existe uma posição inicial. Percebam que a posição inicial nesse caso, ela está relacionada quando o tempo inicial é zero, ou seja, aqui, certo? Esse tempo é quando o tempo é zero, ou seja, nesse caso, o SO vale 20 metros, certo? Então, se vocês observarem entre as questões aqui, a única que poderia ser é a alternativa A, certo? Perceba que eu não fiz nenhuma conta para resolver isso aqui, né? Mas se você quiser, você pode calcular. Por exemplo, ó, para saber velocidade média, né? Eu preciso do deslocamento em função do tempo, né? Perceba o seguinte, ó, velocidade média vai ser igual S menos SO, T menos TO. Velocidade média vai ser igual S, posição final, ou seja, ele atingiu aqui, posição final 0, menos posição inicial 20, quando o instante é 0. Posição no instante final 10, instante inicial 0. Ou seja, Vm igual a menos 2 metros por segundo. Certo? Então, se você fizer uma continha muito rápida aqui, né, só substituir os termos. X é igual a posição inicial, ou seja, esse ponto aqui, 20 menos 2 vezes t. Aí, né? Facinho de resolver, né, gente? Se você souber ler gráfico, se você souber, você já consegue fazer um famoso chute consciente, né? Muito simples. Beleza, meus queridos? Veja um outro exemplo aqui, ó. Outro exercício, ó. Exercício agora da gente fazer o exemplo de tabela, né? Vejo que agora eu também vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou utilizar um exercício que envolve tabela. É uma outra forma da gente representar a mesma relação com do que gráfico, né? Utilizar uma tabela. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Gente, mesma relação. Vamos ler primeiro, né? O móvel percorre uma trajetória retilínea com velocidade constante. Então, ele já está me indicando se a velocidade é constante, quer dizer que é movimento uniforme. Posição S, medida em metros com relação à origem, tarará, medida em segundos de acordo com a tabela abaixo. Né? Eu consigo perceber que uma velocidade constante, né? Percebam que a posição vai variando sempre no mesmo intervalo. Ó. Percebam, de 2 para 5, de 5 para 8, de 8 para 11, de 11 para 14, de 14 para 17. Ou seja, de 2 para 5, o que eu fiz? Acrescentei mais 3. De 3 para 8, mais 3. De 8 para 11, mais 3. De 11 para 14, mais 3. De 14 para 17, mais 3, certo? Beleza. Eu vou deixar isso aqui como que nem a gente fala, comendo whiskas, né? Eu vou deixar ali o gato esperando, certo? Ele pergunta a função horária. É a mesma questão anterior. Eu vou aplicar a equação do sorvete e só substituir as constantes. Tá aqui, ó. Só fazer isso. S e V, certo? Então, olha que coisa linda aqui. S e V, só substituir o S e o V. Vamos analisar o seguinte, isso aqui é um movimento progressivo? É movimento progressivo? Sim, porque eu consigo identificar que existe um movimento a favor do eixo, né? Percebo que o móvel está deslocando a favor do eixo, está crescendo conforme a posição, certo? Então, eu consigo identificar que a velocidade é positiva. Se eu quiser saber a posição inicial, qual é o valor da posição inicial? Sempre lembre-se, posição inicial
sempre está relacionado quando o meu tempo inicial vale 0, certo? Então, olha aqui, ó, certo? Aqui é meu tempo inicial, então aqui é o meu SO, certo? Então, obviamente, meu SO vale 2 metros, certo? Tá aí, ó, meu SO vale 2 metros, certo? Show de bola. Agora, para mim saber minha velocidade, o que eu vou fazer? Muito simples, vamos lá. Vamos pegar a definição de velocidade. Velocidade, deslocamento em função do tempo. Velocidade é igual S menos SO, T menos TO. Velocidade média vai ser igual, vamos lá. Qual é a posição final? Pega o último cara aqui, ó, 17. Menos posição inicial, aqui, ó, 2. Qual é o tempo final relacionado com essa posição final? 5 menos tempo inicial. Suave, olha que coisa linda. Vai ficar 15 por 5. Olha que engraçado. 15 por 5, 3. Não é o mesmo número daqui? Doido, né? Que coincidência, não? Vejam que bateu justamente com o valor do 3 que a gente falou antes ali, né? Então, por quê? Porque justamente porque a cada 1 segundo, o móvel, no caso o carro, né? O móvel que ele falou ali, está acrescentando 3 metros na sua posição, tá? Variando a sua posição em 3 metros. Pronto, meus queridos, né? Vocês descobriram ali o nosso amiguinho e fechou. S é igual, só substituir agora, né? Obviamente, você vai fazer S igual, quem que é o SO? O 2 mais o 3 vezes T. Tá aí, ó. Show de bola. Alternativa A. Beleza?